tem é o Evangelho. A única coisa que eu tenho para dizer, a única realidade pela qual eu vivi realmente e existi no curso da minha vida, o Evangelho. E o Evangelho está aqui. Eu vou pedir para o Braulio colocar o texto que eu quero que você leia hoje, que está em Isaías 40, do verso 28 ao verso 31. Isaías 40, do verso 28 ao verso 31, que você conhece de cor e salteado, especialmente desde que você era menino de igreja, menina de igreja. Agora, aqueles que chegaram depois, no entanto, de algum modo, de alguma forma, já ouviram também essa mesma leitura nessa porção da Escritura. A Escritura é a mesma, a porção é a mesma, mas a mensagem não necessariamente é a mesma que você tem ouvido no curso da sua vida. Eu mesmo, que aqui já falei centenas de vezes na vida, toda vez que falo coisas diferentes, porque quando a palavra é inspirada de Deus, ela enseja o infinito como verdade, como recurso da nossa compreensão, da nossa edificação, da nossa maturação em Deus. Quero falar hoje sobre o seguinte tema, arrancado aqui desses versos de Isaías 40, de 28 a 31. Eu estou falando de mim para com você. Não sou Deus, mas Ele é por mim. Uma vez, o Abraham Lincoln, liderança fundadora dos Estados Unidos, fez uma declaração que, quando eu a li pela primeira vez, julguei que era uma coisa sensata que eu deveria carregar como princípio. Ele disse que não importava se ele era por Deus ou quanto ele fosse por Deus, a única coisa que importava era se Deus era por ele. Porque eu não acrescento nada a Deus. Agora, eu não sou nada sem Deus. Não sou como Deus, mas Ele é por mim. Isso é tudo que interessa. E se você quiser saber as razões, eu vou lhe contar agora. 3 rápidas razões para você guardar no coração. A primeira é porque Ele é infatigável e inescrutável. Você consegue repetir isso comigo? Não sou Deus, mas Ele é por mim. E alguém pergunta por quê? Porque Ele é infatigável. Porque Ele é inescrutável. Como diz o verso 28, não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E se não se pode esquadrinhar o seu entendimento, não se pode também existi-lo, fazê-lo existente. Não se pode também defini-lo. Não se pode também compreendê-lo. Porque eu só compreendo aquilo que eu posso esquadrinhar, o que é inesquadrinhável, é incompreensível, é inteologizável.
não é objeto de estudo acadêmico, não cabe, não é verdade, não é possível, porque ele é infatigável e eu sou finitamente infatigável, imortal nas presunções do meu saber, todavia. Passa rápido e a gente voa. Ele, todavia, permanece para sempre. Ele não parou de criar, ele continua criando, 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 criando. Ele é a água da vida, ele é a água da criação, ele é o esguicho que inocula de sementes, de sêmen de vida, o universo e todos os universos. Essa é a chamada panspermia cósmica. Ele é mais do que se possa imaginar ou definir. Ele é infatigável e inescrutável. Não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, de tal modo, portanto, que eu não posso compreendê-lo. Então ele tem que ser por mim, porque qual é o significado de eu ser por ele? Eu quero ser por ele como consciência da minha compreensão finita, que se curva, que se dobra, que o adora como inescrutável, como aquele que não pode ser esquadrinhado, não pode ser dissecado por nenhuma sorte de compreensão humana e de nenhuma outra criatura, de nenhuma outra dimensão deste ou de outros universos. Em primeiro lugar, por isso. Eu não sou Deus, nem sou como Deus, é claro, mas ele é por mim. Quem será contra mim? E aí eu quero que você guarde a segunda razão de por que o que importa é que ele é por mim. Veja aí, porque ele é amigo dos fracos e cansados. Então eu sou o cara ideal para alcançar graça e favor, porque eu sou fraco e já sou um homem cansado. Na realidade, eu cansei cedo na jornada. Com menos do que 20 anos, com 18 anos, eu já estava enfastiado da existência e começando a nutrir uma ardente vontade de morrer, um desejo de morte que foi crescendo para se transformar em pensamento suicida na minha cabeça. De modo que não fora o milagre, a explosão, a bomba, o dunamis que aconteceu na minha regeneração, na minha criação espiritual, no sopro do meu nascimento no espírito, não fosse o milagre da possibilidade da conversão da consciência, do entendimento, não fosse o milagre do arrependimento, que só nos alcança porque nós já estamos perdoados, é só por isso que a gente se arrepende. Não fosse esse amor que nos amou primeiro e essa fidelidade que não pede validação de terceiros para
escolher o seu carinho, a sua amizade para com os fracos e os cansados. Por que eu declaro isso com tanta certeza? Porque foi o que Jesus manifestou. Jesus ensina que eu não preciso vê-lo, a única coisa que importa é que ele me veja. É por isso que cego de nascença foi curado por ele. O cara não o viu, foi ele que viu o cara. Aí vai e toma a iniciativa. A iniciativa é sempre, sempre, sempre dele. Mesmo quando a gente o chama, se ele chega, foi iniciativa dele. Até o nosso ato de buscar por ele já é emulação divina em nós. Porque ele é amigo dos fracos e dos cansados. É amigo dos fracos, dos oprimidos, dos pobres, dos injustiçados, mas é amigo também daquele que só pode ser definido como fraco, mesmo que seja forte, e daquele que seja um cansado, mesmo que não esteja velho. No verso 29, diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu passei, graças a Deus, a minha vida vendo ele fazer essas coisas. A começar da minha vida, na qual ele entrou e eu me tornei um vulcão desse amor, um Vesúvio dessa graça, que se derrama não para matar, mas para reverdecer, para criar. Como ele prometeu, do seu interior fluirão rios, são lavas de vida, não de morte. São derrames de frutos. E eu sou um testemunho de que ele fica amigo de gente como eu, até de gente como eu. Como disse Paulo, até de pecadores como eu, porque dentre os pecadores eu sou o principal. E ele se tornou meu amigo. E eu o conheci sempre em fraqueza, porque eu nunca estive tão fraco do que quando eu me julguei forte. E nunca estive tão forte do que quando eu me discerni fraco. E então o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele espanta, afugenta e se oculta do arrogante, do soberbo, do vaidoso, do presunçoso, do forte por méritos próprios, por falsa impressão, por vaidade, por mera musculatura de exposição, por nenhuma manifestação da frutuosidade poderosamente frágil e fragilmente onipotente do amor em nós. Eu sei que ele é assim e que ele restaura as forças àquele que não tem nenhum vigor. Na realidade, ele multiplica. Não é só um voltar de energia, é um multiplicar de energia. De resistência. Quanto mais combate, mais força. Quanto mais persevera,
mais feliz se torna. Quanto mais feliz, mais forte. Quanto mais forte, mais lucidamente quebrantado. Quanto mais lucidamente quebrantado, mais inabalável na fraqueza. É um ciclo que usa a minha condição humana, que não chama e não demanda um super-homem, ao contrário, demanda um super-humano. Não no sentido de nenhuma forma de onipotência, ou de supra e supersensorialidade, ou de qualquer outra coisa, mas um super-humano no sentido de humano, sincero, verdadeiro, sem fingimento, nem com Deus e pelo menos nem com você mesmo. Aí ele se torna amigo de gente assim, fraca, e multiplica as forças. Já me deram por morto. Eu já ouvi milhares e milhares de pessoas dizerem que eu era um homem morto, que eu estava acabado. Houve gente que sugeriu que eu mudasse para outro planeta. Os mais bondosos achavam que eu devia ir para um país desconhecido da África, como um amigo meu, a quem eu amo, embora ele seja muito estovado e atabalhoado, que encontrou comigo, fez um escândalo no aeroporto, um monte de gente, ele grita o meu nome, no meio daquele dossiê Caivan, aquela multidão, aquela coisa, aí ele cai, vai embora do Brasil, porque aqui você morreu. E eu vendo lágrimas nos olhos dele, eu sei que ele é sincero, tanto quanto ele é muito, muito imaturo de alma, para sempre. Pelo menos era. E eu falei, meu Deus. Houve outros que disseram, não caiam a página virada, vamos começar a escrever outra história aqui. Houve quem achasse que dava para dividir o meu ministério anterior, tão cheio de ramificações e alcances, em muitas porções, numa pizza enorme, toda fatiada. Houve de tudo. De modo que, quando eu digo que eu já assisti o meu funeral, eu sei como é ficar morto para os outros. Ficar desfalecido. Caído num estado de cansaço que não fosse a certeza do amor de Deus por mim e do meu amor pelos meus filhos. Se eu não tivesse essas âncoras, eu não sei o que teria acontecido comigo. Mas foi a certeza de que ele me amava, de que ele era por mim, mesmo que o mundo inteiro fosse contra mim. E que eu podia ser ainda muitos anos, um anjo na vida dos meus filhos. Os alentos daqueles anos mais difíceis. Eu sei que ele é por mim, porque ele multiplicou o meu vigor. Meu vigor. E eu sei que eu não estou nem no meio da jornada ainda. Quem viver verá a multiplicação do vigor na força e no poder do Senhor. Ele vai multiplicar crescentemente o meu vigor em nome de Jesus. Eu dou esse testemunho para você
que hoje está desfalecente e absolutamente cansado. Ele restaura, ele multiplica. Em terceiro lugar, anote no seu coração, guarde e pratica. Eu não sou como Deus, mas sei que Ele é por mim, porque Ele se compadece dos fortes que faliram e perderam a esperança. Ele é o Deus dos fracos, cansados, sobrecarregados, oprimidos, mas Ele é o Deus também daqueles que andavam altaneiramente, daqueles que aparentemente eram invergáveis, imbatíveis, invulneráveis, gente praticamente já desumanizada, gente mineralizada, gente idolatrada, gente objeto de todas as confianças, gente praticamente divinizada, como eu já andei também na minha própria vida. E conheço muito bem o que é isto. Mas eu sei que Ele é por mim, porque Ele também se compadece daqueles que estão fortes, mas que faliram. Eu sei como é falir, de falir, falido, totalmente falido. Tendo no máximo, graças a Deus, a chance de não ver nenhum filho com fome, pela misericórdia de Deus, ninguém passando necessidade. Mas também a vida virada de cabeça para baixo. Falido e sem esperança. Do ponto de vista humano, a única coisa que eu sabia é que Deus era por mim. Agora, eu não sabia mais nada no mundo nem na terra. Parece que eu tinha desaprendido tudo que eu sabia e que tudo que eu sabia e tudo que eu era não servia para mais nada, nunca mais. Tanto é que eu comecei a doar meus livros, minha biblioteca, para todo lado, porque parece que tudo que eu era, tudo que eu sabia, não serviam para mais nada. Mas Ele é por mim, porque Ele se compadece daquele que se pensou forte, mas que conheceu a graça do falimento, a graça da falência, a graça da perda de poder, a graça de não saber mais aonde está a esperança ao teu redor, porque em volta nada te consola ao redor. Até que Ele manifesta que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, como eu, ainda na força da minha juventude, varonilidade e virilidade e tudo mais, entrei nesse estado de exaustão que me derrubou, que me levou ao chão. No entanto, o Senhor vê como você caiu, como um amigo meu, que nós dois conversando sobre um outro amigo que morava em outra região do país, e eu falei para ele: o pessoal está falando muito mal do nosso amigo porque ele deu uma queda. E aí ele falou: eu sei, já é a segunda vez. E esse senhor de quem a gente estava falando já tinha uma certa idade.
Já é a segunda vez. Mas toda vez que ele cai, ele já cai de joelhos. Já cai de joelhos, se levantando. Eu nunca mais esqueci daquela expressão. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor já caem de joelhos e renovam as suas forças. Sobem, se levantam com asas poderosas, largas como águias. Correm e continuam a correr e não se cansam. E caminham, caminham, caminham e não se fatigam. Eu sei disso porque Ele é assim por mim. E se Ele é por mim, e fiel é esta palavra, e se Ele é assim por mim, Ele é assim por todo e qualquer outro ser humano. Senhor Jesus, permite que essa palavra tão singela, mas também tão meiga, tão sincera, tão simples, tenha chegado como salvação, como esperança, como vida, como sopro, como alento, como perdão, como um arrependimento esperançoso. Tenha chegado como renovação, multiplicação de forças, restauração da exaustão, levantamento das nossas quedas, coloca-nos em pé, abre as nossas asas, ajuda-nos a corrermos e não nos fatigarmos, a caminharmos, sem que venhamos a desistir. Essa é a palavra da vida, agora, para você, falada em nome de Jesus. Amém e amém.